Fala, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do IbagensCast, e dessa vez um vídeo muito especial, pois esse é o primeiro perguntas e respostas desse canal. Depois da vinheta, a gente vai responder, no caso eu, vou responder as perguntas de vocês. Solta a vinheta, produção. Vocês sabem que tem produção, né? Vai lá. É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, Manu aqui na área, pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixa o like adiantado que vai ser muito bacana esse bate-papo, nos seguir nas redes sociais, quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix. Lembrando que amanhã vai pro ar a entrevista sensacional que eu gravei com o Carlos Zema, vocalista da Heaven's Guardian, e que tem muita história para contar. Ficou muito bacana a entrevista, não percam amanhã às 5 da tarde. Beleza? Também na recomendação aqui do curso Comunidade MIC, do nosso amigo Marcelo Carvalho, para você que canta ou tem vontade de aprender sobre canto, tem qualquer nível, avançado, intermediário, iniciante, adquira o curso pelo link aqui da descrição que você ajuda e fortalece o IbagensCast e ainda vai aprender dicas valiosas para melhorar a sua performance vocal. Tranquilo? Tendo dito isso, primeiro perguntas e respostas da história desse canal. Eu não sei porque a gente demorou tanto para fazer um vídeo de perguntas e respostas, mas fato é que cá estamos nós. No caso, cá estou eu, porque o Caio mais uma vez não pôde participar, mas eu dou conta do recado e a gente vai responder as perguntas de vocês. Deixa eu botar aqui na tela, eu boto na tela, depois eu tiro da tela para responder. Aê! Primeira pergunta é do Leonardo Cavalcante e ele fala o seguinte: curto demais o trabalho de vocês, estão de parabéns. Eu queria saber a opinião dos dois sobre Dragon Force, tipo, álbum preferido, vocalista e o que acham atualmente. Obrigado pela pergunta, Leonardo. Olha, eu sei que eu posso falar pelo Caio. O Caio também não é fã de Dragon Force. Eu também não sou muito fã de Dragon Force, não. Eu lembro que quando Through the Fire and Flames estourou, eu ouvi o disco que é o Inhuman Rampage. Eu achei legalzinho assim, não achei nada de espetacular. Quanto aos vocalistas, eu prefiro o ZP, que era o primeiro, do que esse Mark Hudson, né, que é o loiro que tá aí agora. Mas assim, eu não falo com muita propriedade, honestamente, porque eu não sou um grande fã da banda e eu sei que o Caio também não é. Respondida a sua pergunta, vamos à próxima pergunta, que é de ninguém mais, ninguém menos do que do Márcio Novaes. O Márcio Novaes, ele fala o seguinte: esse formato de podcast, cada um da sua casa, se manterá por muito tempo? Ou tem planos futuros de mudar o formato e fazer num estúdio, como muitos podcasts fazem? Boa pergunta, Márcio. Obrigado pela pergunta. Cara, planos de mudar para um estúdio, não, porque isso implica em dinheiro. Então, como eu sou pobre, eu pretendo continuar fazendo de casa. A não ser que o canal estoure mesmo, assim, coisa de 100 mil curtidas e um grupo de membros que dê lucro. O grupo de membros é o que eu penso para o futuro, mas não para agora. Mas no momento, não. Eu acho que o mais correto e o mais sensato é continuar fazendo nesse formato. Próxima pergunta. O Cláudio Paixão: vocês possuem algum trabalho musical autoral? Se sim, como ter acesso? Parabéns pelo conteúdo do canal. Obrigado pela pergunta, Cláudio. Olha, eu sei que o Caio estava pensando em gravar um disco, mas não de trabalho autoral, fazendo uns covers. Inclusive, ele me chamou para gravar. Trabalho autoral eu até tenho, mas eu não tenho gravado, assim. Eu tenho... Cara, para vocês terem uma ideia, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Eu componho desde que eu tenho 11 anos, eu tô com 34. E só para vocês terem uma ideia, esse aqui é um dos aplicativos que eu uso de gravação, tá? Eu não sei se está focando. Aqui tem 304 gravações só aqui. E eu tenho um outro programa, um outro aplicativo no qual eu tenho mais quase 300 ideias. E eu sempre que eu gosto de gravar para mim, cara, para treinar no instrumento. Eu toco guitarra desde os 11 anos. Já tive minha época de virtuosinho, assim, de tocar os solos do Kiko, Nova Era, principalmente quando ele lançou as videoaulas dele. Sempre gostei de fazer música
própria, nunca fui muito de tocar em banda cover, já toquei na noite, assim, sertanejo, samba, mas meu lance sempre foi fazer música autoral. Eu nunca tive uma banda de música autoral, o que é uma contradição, né? Quem sabe um dia, Ideia não falta para trabalhar. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do PG Guitar Channel. Primeiramente, parabéns pelo trabalho e pela dedicação, Manuel e Caio. Bom, qual é a maior dificuldade para conseguir contato com os entrevistados das bandas nacionais e principalmente das bandas internacionais? Um grande abraço, PG. PG, obrigado pela pergunta, cara. Essa pergunta é boa. Olha, a maior dificuldade para bandas nacionais... Não, cara, eu não quero me gabar pelo canal, mas a maioria da cena conhece o Imagens Cast, saca? Então não é um negócio muito difícil. A gente tem contato com muitas bandas, muitos artistas diretamente. Então, às vezes, a gente não precisa nem combinar com o empresário, nem com assessoria de imprensa. Fora isso, eu tenho contato com muito assessor de imprensa, muito empresário de artista do Brasil. Dificuldade no caso de um Sepultura, por exemplo. O Sepultura é uma banda que eu sempre tentei entrevistar. O Andréas, o Eloy, os próprios irmãos Cavaleira, que estão fora do Sepultura, esses já são mais difíceis, mas, por exemplo, ele já tem gravadoras internacionais gigantes por trás deles, né? E aí você tem que falar com as gravadoras e tudo mais, o que me leva a responder a segunda parte da pergunta. Em relação aos artistas internacionais, a dificuldade é que, cara, eles não conhecem o canal, né? Não conhecem o canal. Então, muitas vezes você precisa mandar métrica de visualizações, quantas visualizações tem por mês, porque o artista, ele não vai lá para resenhar com o entrevistador. Pode até vir uma resenha, depende de como o entrevistador se mostrar competente em deixar o entrevistado à vontade, mas em primeiro lugar ele está lá para vender um produto, né? E pensando em vender um produto, ele vai querer vender o produto dele na prateleira que é mais visualizada. Então, por muitas vezes você precisa mostrar que entrar numa fila que tem muita gente pedindo entrevista para esse artista e mostrar que a sua prateleira vale mais a pena, expor aquele produto na sua prateleira. Então, artistas internacionais, eu não vou falar que é mais complicado, não. É muito mais complicado do que artista nacional, porque com artista nacional a gente já tem um certo conhecimento. Eu já tive... Tá, vou falar 2 casos, eu não vou falar as 2 bandas, mas eu já tive 2 casos de entrevistas marcadas que miaram porque os caras simplesmente se enrolaram ou, sei lá, ou acharam algum lugar melhor com mais exposição para fazer as entrevistas de 2 bandas que tem muito a ver aqui com o público do canal, que, cara, ia deixar todo mundo bem feliz. Mas que miaram. Eu ainda converso com essa galera, mas é bem mais complicado, cara. Bem mais complicado. Próxima pergunta. O Carlos Choté. Fala, meus brothers do Imagens, parabéns pelo excelente trabalho que vocês estão realizando com o canal. Quando vocês começaram a ouvir metal e por influência de quem? Abraços. Carlos, muito obrigado pela sua pergunta. Eu comecei a ouvir metal por influência do meu primo. O meu primo, ele morava próximo da minha casa quando eu era pivete, e sempre que ele ia visitar lá, ele levava uma fita com alguma coisa. Ou com... No começo com bandas de grunge, eu achava muito ruim, cara. Com Nirvana, sei lá, com Silverchair, e eu não curtia muito. Mas a gente era muito próximo, a gente se via bastante. Então sempre que a gente se via, ele... Ô, Manuel, vem cá, ouve isso aqui. E ele também tocava guitarra. Então ele me influenciou não só a ouvir heavy metal, mas também a tocar guitarra. Devo isso a ele, um abraço pro meu primo William, que tá sempre aí, volta e meia, comentando no canal. O Caio, se eu não me engano, foi graças ao pai dele, que mostrava muito rock que ele ouvia pro Caio. E aí o Caio foi tomando gosto. Próxima pergunta, deixa eu botar a tela aqui. Rafael Veloso, nosso parceiro. Como vocês encaixam Imagens em suas rotinas pessoais? Como é normalmente o dia a dia?
Boa pergunta, Rafael. Obrigado pela pergunta. Cara, eu acho que eu já passei dessa fase de encaixar o Imagens na minha rotina. O Imagens, ele é a minha rotina. Eu encaixo as outras coisas, saca? Porque fora a gravação, que nos vídeos, não em todos os vídeos, mas na maioria dos vídeos eu tenho a participação do Caio para me ajudar, eu faço tudo no canal. Eu que faço as edições, eu que faço as thumbnails, eu que edito as entrevistas, eu que faço os cortes, eu que upo no canal, eu que programo tudo, eu que faço as tags. Cara, isso é um trabalho gigantesco, você não tem noção. Quando tem entrevista internacional, eu que faço as legendas, eu que faço a maioria das pautas, e então é um negócio que... E ter um canal de internet, cara, com vídeos diários, bicho, é um caos manter. É um caos manter, eu tenho muito orgulho de conseguir fazer isso. Então eu não encaixo o Imagens na minha rotina. Eu encaixo minhas outras atividades na minha rotina. O canal não é minha única fonte de renda, também trabalho para um aplicativo de música e eu tenho que encaixar isso na minha rotina. Eu faço quando dá. Eu gosto de praticar. Ultimamente eu voltei a tomar gosto por praticar guitarra com metrônomo e não sei o quê, e eu tenho que tirar um tempo para isso. Mas a minha prioridade é o canal, diferente do Caio. O Caio, ele tem um emprego que remunera ele, um emprego que ele já está há bastante tempo, ele ganha um salário decente para ele, e ele está aqui no Imagens porque é meu amigo, assim, porque para ajudar, e ele participa quando ele pode, quando ele quer. Felizmente, geralmente ele quer. Mas mesmo assim ele precisa, eu sempre aviso ele tudo com antecedência. Quando eu marco uma entrevista, eu aviso ele se dá para ele participar. O horário não é de todas as entrevistas que ele participa, porque ele trabalha no período comercial, então a maioria das entrevistas que vai para o ar sexta-feira, quem faz sou eu sozinho. Algumas lives quem faz sou eu sozinho, porque pô, o cara chega do trabalho cansado. Então ele já é uma pessoa que tem uma outra prioridade, tem o seu emprego, casou recentemente, tem o casamento como prioridade, tá morando com a esposa, então ele encaixa o Imagens Cast na sua rotina quando ele pode, né, na medida do possível. A próxima pergunta também é do Rafael Veloso, e ele pergunta: quais são os planos para o futuro a curto e médio prazo? Alguma novidade que podemos esperar? Ah, seu Rafael, eu poderia te falar, mas eu teria que te matar. Brincadeira. Cara, esse vídeo de perguntas e respostas já é uma novidade, né? E, sei lá, um por mês, acho que tá bom. Um por mês. O que vocês acham? Comenta aí, Rafael. Um por mês, você acha que é bom? Um por semana? Não sei. Eu realmente gostaria do feedback de vocês. O grupo de membros, e eu sempre falo que eu vou começar a animar a fazer quando tiver entre 15 e 20 mil inscritos. Porque aí eu vou ter a confirmação de que o canal realmente vingou. Então é algo que tá no meu radar. A gente já tá se aproximando de 14 mil inscritos, com 13.600. Estamos chegando. Eu pretendo fazer mais vídeos nesse formato solo. O vídeo que saiu aqui no canal ontem, eu falando sobre a situação da Semblante, as declarações da vocalista e tudo mais, foi meio que um experimento. Eu tentei fazer um vídeo mais editado, com um roteirinho certinho e tudo mais. Eu pretendo fazer mais vídeos nessa pegada. Eu espero que rolem mais shows, que assim ou eu ou o Caio vai cobrir. E eu tenho ideias de novos quadros, saca? Mas eu não quero falar agora. Mas tem sim ideias de novos quadros. Uma novidade que vai rolar, e eu acho que a partir de agora, a partir de semana que vem ou da outra, a gente vai ter mais entrevistas internacionais, tá? Mais entrevistas internacionais. Eu já gravei uma entrevista com uma banda que vocês não fazem ideia, mas que vai pro ar em breve, e eu devo gravar mais entrevistas. Então se preparem, porque a partir de dezembro no máximo, ou comecinho de 2023, a gente vai começar a ter mais entrevistas internacionais e espero que isso não pare. Beleza? Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Saiki Correia. Salve, Mano e Caio. Primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho. Vocês costumam separar obra do artista? Por exemplo, iriam no show de reunião do Pantera, mesmo com o Phil Anselmo sendo um babaca? Babaca é pouco, mas vai que o YouTube censura meu comentário. Abraço e vida longa ao Imagens. Muito obrigado, Saiki. O vídeo de ontem tratou um pouquinho sobre isso, né? Olha, eu vou falar por mim.
Eu separo a obra do artista. O vídeo de ontem falando sobre as declarações da vocalista da banda Semblante foi um exemplo disso, assim. Eu não sou um grande fã de Semblante, mas não acho que os fãs devam desconsiderar o som da banda só porque a vocalista ela deu algumas declarações que eu discordo completamente e repudio. Mas enfim, o próprio Phil Anselmo que você citou é um cara que eu adoraria entrevistar. Eu tenho um plano de um dia entrevistar esse cara. Quem sabe? Adoraria. E acho ele um verdadeiro babaca, como você falou. Eu citei o Richard Wagner, que foi um compositor que suas sinfonias tocavam nos campos de concentração da Alemanha nazista. E era um grande compositor, assim. Fez o Voo das Valquírias, que é uma composição lindíssima e espetacular. Então eu sou o tipo da pessoa que separa a obra do artista. O Caio eu não sei, cara. O Caio eu acho que menos. Até por conta do Roger Waters, ele pegou um certo desgosto. Ele pegou um baita desgosto do Malmsteen, por conta do que aconteceu, desceu a lenha no Malmsteen. E ele é um cara que ele já vê tudo muito mais junto. Se a pessoa não agrada, a música da pessoa passa a não agradá-lo. Próxima pergunta. O Eduardo Luiz, ele pergunta: Manuel, de todas as entrevistas que você fez, qual foi a que você mais gostou? E o sacana do Rafael Veloso vem aqui e pergunta, aproveitando o ensejo, para perguntar qual foi a pior entrevista e por quê. Obrigado, Rafael. Obrigado mesmo, tá? Vamos lá. Cara, melhor entrevista, é difícil falar melhor entrevista. Eu até anotei aqui as entrevistas que foram feitas no canal. E, bicho, a primeira entrevista do canal, que foi com o Paulo Barão, foi um marco. Deixa eu ver. A primeira entrevista realizada com Felipe Andreoli, para mim, foi um outro marco. O papo que a gente teve com Marcelo Moreira, para mim, foi sensacional. A primeira entrevista internacional do canal com a Gen Majura. Tá aí, ó. Tá aí uma entrevista que eu coloco possível melhor entrevista para mim, a que eu mais gostei, porque a pergunta é essa, né? Qual a entrevista que eu mais gostei? Foi a minha primeira entrevista internacional, então, assim, uns 10 minutos antes da call, eu tava meio receoso. Cara, eu me garanto no inglês, mas eu nunca tive uma conversação mesmo, assim, pá, eu vou ficar, sei lá, 1 hora com a pessoa conversando em inglês e tal. E desde o momento em que ela apareceu no Zoom lá, foi super gente boa. Foi super gente boa, super animada. Ela estava no meio da turnê do Evanescence com o Hailstorm. E no day off dela, entre 2 shows, ela me deu essa entrevista e a gente conversou por, sei lá, 1h30. Foi pro ar 1 hora de papo, mas a gente ficou mais trocando ideia um pouco antes e bastante tempo depois que a entrevista terminou. Então achei maravilhosa essa entrevista. Ter a oportunidade de entrevistar o James Labrie, que é um verdadeiro herói para mim, é um negócio do qual eu me orgulho bastante, bem como entrevistar o Rafael Bittencourt, o próprio Edu Falaschi. Cara, é muita entrevista que eu gostei muito, que eu saí mega feliz. Eu vou dar um spoiler aqui, cara. Semana que vem vai pro ar uma entrevista que nós gravamos, eu e o Caio, com o Rafael Pensado, batera da Mindflow, batera do Skyscraper, que hoje é parte da equipe do Megadeth. E essa é candidata à melhor entrevista da história deste canal. E gravem aí, anotem aí. Tem a história mais engraçada já contada aqui no Imagenscast. É sensacional. A história dele entrando na equipe do Megadeth é simplesmente hilária e sensacional. O papo durou quase 4 horas. De tão legal que foi conversar com esse cara. Rafael Pensado, um grande beijo pra você, cara. Um grande abraço pra você. Você é um cara muito gente boa. E espero que você... Mano, já tô sentindo falta desse bate-papo. Espero que você volte para participar de uma live. Anotem em suas agendas. Sexta que vem, ou seja, dia 18 de novembro, vai pro ar a entrevista com o Rafael Pensado.
Top 3 entrevistas do Imagens Cast, sem sombra de dúvidas, e com a melhor história que você já vai ter escutado aqui nesse canal. É muito engraçado. Agora, a que eu menos gostei, Rafael. A que eu menos gostei, vamos lá. A minha primeira entrevista com o Edu Falaschi foi uma entrevista na qual eu não segurei o meu lado fanboy. Então, eu vejo essa entrevista, eu fico feliz de ver ela, porque sou eu mesmo ali, mas eu tô bem amador, saca? E com o Barão, que foi antes da entrevista com o Edu, eu consegui me segurar mais, mas com o Edu, Deus Edu, né, gente? Mas eu acho que eu não mandei muito bem na entrevista, não. Eu deixei meu lado fanboy muito aflorado. Quando entrevistamos o Luiz Mariucci, a gente gravava as entrevistas pelo Zoom, e o Zoom só permitia 40 minutos de gravação por vez, quando tinha mais de 2 participantes. Agora, até com 2 participantes, você só pode gravar 40 minutos, por isso eu assinei aqui o StreamYard. E aí, quando a gente saiu, quando acabou os 40 minutos, a gente ia pro último bloco da entrevista, aconteceu um imprevisto e eles tiveram que sair. Então, uma entrevista incompleta. E vocês podem assistir a entrevista que ela, depois de determinada pergunta, ela corta para um vídeo do Luiz, que o Luiz gentilmente nos mandou, encerrando a entrevista, agradecendo e tudo mais. Por um lado, isso não é legal. Eu acho que ter uma entrevista incompleta nunca é legal, para mim e para quem está assistindo, mas fica o convite para o Luiz voltar para a gente fazer uma segunda entrevista. Então, a gente tem uma desculpa para chamar ele de novo. Vem, Luiz. Quando a gente entrevistou o Diogo Mafra, porra, eu deixei o ventilador e o vento do ventilador batendo no microfone, ficou chiando, ficou com um volume horroroso, um som horroroso no microfone. Eu odeio ver essa entrevista, não por conta... Eu acho que a pauta estava ótima. O Diogo é um cara que se comunica super bem, mas o áudio dessa entrevista tá uma porcaria. O meu áudio nessa entrevista tá uma porcaria. E também tinha alguém cantando, ele tava na escola dele e tinha alguém cantando, acho que Queen, numa sala do lado, que tava bem engraçado, inclusive. Fora isso, bicho, nunca teve ninguém que foi cuzão conosco. Eu tô até olhando aqui a nossa lista de entrevistados, de fato, a gente nunca teve treta com nenhum entrevistado. Mas eu acho que é isso. As 3 que eu menos gostei foram essas 3, por esses motivos. Com o Edu, porque o meu lado fanboy falou mais alto. Com o Luiz, porque ela ficou incompleta. E com o Diogo Mafra, porque o áudio no meu microfone estava muito ruim. E melhor, deixa eu fazer um top 3 melhores. Top 3 melhores. Eu vou botar a entrevista com a Jen Majura, porque foi a primeira internacional. Significou muito para mim. E foi com uma banda gigante. Eu acho que até hoje é a maior banda que já passou aqui pelo canal. Com o Rafael Bittencourt. Porque é o Rafael, cara, é um ídolo gigantesco. E foi uma entrevista que repercutiu, nossa, cara, imensamente. E eu vou botar a terceira. Cara, a terceira eu vou colocar a primeira entrevista que eu fiz com o Thiago Bianchi. Que eu sabia, na hora que eu fiz a entrevista, cara, essa entrevista vai dar o que falar. Só que ela só foi postada quase um ano depois dela ter sido feita. Então eu tava muito ansioso para postar ela, porque eu sabia que ela ia dar uma repercussão bacana, porque o Thiago, ele dá umas desabafadas a respeito, ele foi muito sincero a respeito de tudo. Não fugiu de nenhuma pergunta e respondeu com toda a sinceridade do mundo cada uma das perguntas. Eu acho que quando você entrevista bastante pessoas, você começa a sacar quando a pessoa tá ali no modo operante, saca? No modo automático, dando respostas diplomáticas e politicamente corretas para suas perguntas, o que tá tudo certo. Assim, na verdade, o certo é assim, porque é um trabalho para o artista e para mim. Só que quando a pessoa tá desabafando e tá sendo sincera e tá falando com o coração mesmo, você consegue perceber. E esse foi o caso, tanto nessas 3 entrevistas, cara, com a Jen, com o Rafael e com o Thiago. E
eu dou um peso um pouquinho maior para a entrevista da Jen, porque para mim teve um significado de conquista. Eu provei para mim mesmo que eu conseguia fazer entrevistas falando inglês, que eu conseguia segurar 1 hora de entrevista, ou bate-papo que fosse. Ela é alemã, mas ela fala inglês fluente. E depois disso eu falei com o Dennis Ward, que é americano nativo, e fiz outras entrevistas internacionais e correu tudo super bem. O pessoal do Dream Theater. Então, o pontapé de start, o ponto de start para mim, o que provou para mim que eu conseguia foi essa entrevista. Então, simbolicamente, é a que é a mais importante para mim desse canal, na minha opinião. Próxima pergunta. O Patrick Bateman. Manuel, você gosta de Ed Mota? Se sente honrado em ter o nome do maior sucesso dele? Patrick, obrigado pela pergunta. Eu adoro Ed Mota, cara. Adoro Ed Mota. Inclusive, o disco dele, AOR, eu acho maravilhoso. O disco Chapter 9, eu acho um disco maravilhoso. E os discos dele em português também são muito bons. Eu acho ele um músico fenomenal. E ter o nome do maior sucesso dele é um negócio do qual não tenho como fugir, cara. As pessoas me conhecem, prazer, Manuel, e na sequência que eu ouço é Manuel, então não tem como, cara. Eu tenho que ter orgulho disso, porque senão isso se volta contra mim. Próxima pergunta. O Leonardo Cavalcante fala, vocês se lembram do primeiro post do Facebook e o primeiro vídeo lançado no canal? Leonardo, obrigado pela pergunta. Não. No Facebook... Cara, a gente fazia uns memes muito bobos, mas um dos primeiros foi um que dizia assim, meu Fusca Falaschi. Uma piada bem imbecil, mas que a gente riu demais quando surgiu e que rendeu pra caramba. Vídeo no canal, eu acho que o primeiro vídeo no canal foi um vídeo... Aquele vídeo do Edu pistolando, chamado Brasileiro de Chupa-Rola de Gringo, só que com a trilha sonora do Desce a Letra, do Cauê Moura de fundo. Não era eu quem administrava o canal na época. O primeiro vídeo que eu postei no canal foi de uma entrevista, eu acho que foi com o Marcelo Barbosa, muito tempo atrás. Próxima pergunta. O Felipe Alves pergunta, que banda ou artista vocês gostam e que ninguém imagina? Felipe, obrigado pela pergunta. Cara, deixa eu ver. Eu adoro música pop, assim, eu adoro música pop. E hoje... Eu vou me confessar aqui com vocês, tá, gente? Hoje eu ouço aquelas boy bands dos anos 2000, Backstreet Boys, Five, NSYNC, e eu acho super legal, cara. Super legal a música deles. Eu já gostava de Spice Girls. Eu acho To Become One uma das melhores músicas já feitas, assim, no universo pop. Eu acho lindíssima essa música. O Caio, eu sei que ele tem o disco da Spice Girls, e também ele gosta de Aqua, não do Aqua do Angra, porque aí já seria muito queimar filme, né? Mas ele gosta de Aqua Barbie Girl. Ele tem o disco, inclusive. Zoem ele por isso, por favor. Próxima pergunta. O Leonardo Batera. Se vocês fossem 2 pombos, vocês beijariam as pombas? E qual o melhor guitarrista do mundo, na opinião de vocês? Abraços. Olha, uma pergunta interessante, Leonardo. Eu não sei se pombo beija, né? Eu sei lá, acho que eu bicaria as pombas. Não sei, cara, eu não sei. Minha genética pombística não sabe te responder, não. Mas eu sei lá, eu tentaria o meu melhor, né? Seria um pombo youtuber, podcaster. Talvez eu atraísse as pombas. Qual o melhor guitarrista do mundo? Eu acho que eu já... isso não é querendo me dar uma de maduro, mas eu acho que eu já passei dessa época. Tô querendo dar uma de velho mesmo, chato, assim, porque era muito legal você comparar guitarristas, né? Mas, sei lá, quanto mais velho você fica, eu acho que por você ter mais boleto para pagar, você para de dar atenção para algumas coisas. E ranking de guitarristas é o que eu faço esporadicamente para postar no canal, alguns rankings para postar, para fazer vídeos no canal. Mas para não te deixar sem resposta, hoje, cara, 2 guitarristas que eu admiro muito são o Jerry Cantrell, do Alice in Chains, e o Quinta Hill, do Soundgarden, bem como o Chris Cornell.
O Chris Cornell era um cara extremamente criativo na guitarra. Não era um cara muito técnico, mas o que ele compunha na guitarra era um negócio absurdo. E os arranjos do Quinta Hill são maravilhosos. Mas um guitarrista que me influenciou muito, influencia até hoje, é o Adrian Smith, do Iron Maiden, um herói absoluto da minha vida. Também sou fãzão do Devin Townsend, como vocalista, compositor, guitarrista, tudo mais. E os dois do Angra, Kiko e Rafael. Eu sou fãzão do Barbosa, mas ídolos, Kiko e Rafael, cara. Eu sou fã desses dois caras, assim, me influenciaram demais. Mas o melhor, eu não sei, cara, eu não sei. Tá, eu vou colocar o Adrian Smith, porque foi ele que me fez decidir querer tocar guitarra, né? O Somewhere in Time teve um impacto, e a Wasted Years, a música Wasted Years e o solo dessa música tiveram um impacto gigantesco na minha vida. Então tá respondida a sua pergunta. Próxima. O Leonardo Conceição de Moura, gostaria de saber se já ouviram ou tem interesse em conhecer minha banda de metal chamada Draktar. Leonardo, muito obrigado pela sua pergunta. Claro que temos interesse. Claro, como podemos fazer para conhecer a banda Draktar? O nome da banda parece banda de death metal, mano. Sei lá. Deixa aí nos comentários algum link ou fala como a gente pode conhecer. Seria um prazer. Próxima pergunta. O Fabiano Araruna. Essa todo mundo já deve saber, mas o que afinal significa imagens? Fabiano, obrigado. Eu acho que todo mundo sabe, né? Mas o canal ele veio de uma página do Facebook chamada Imagens Angra, de uns moleque que não tinha nada o que fazer e fizeram uma página no Facebook para ficar fazendo meme sobre o Angra. O Imagens é uma referencial da Atena. Não fui eu que nomeou a página, gente. Mas é um nome engraçado. Volte e meia eu penso em mudar o nome do canal do YouTube, porque, sei lá, Imagenscast é meio tosco, mas é bem original. É bem original. Então, eu sempre fico nesse dilema. Próxima e última pergunta, infelizmente. Última pergunta é do Nerd All Stars. E ele pergunta, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? E essa é uma pergunta facílima. Claro que foi o ovo, meu amigo. Agora eu te pergunto, quem nasceu primeiro? O ovo de galinha ou a galinha? Por hoje é isso, rapaziada. Muito obrigado. Esse foi o nosso primeiro Perguntas e Respostas. Eu gostei. O que vocês acharam? Primeiro de muitos, Eu pretendo fazer um por mês. Eu acho que um por mês é o ideal, mas comentem aí se vocês têm alguma ideia diferente. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixem um like. Se inscrevam no canal, ativem as notificações. Nos sigam nas redes sociais. Quem quiser e puder, contribua com o nosso trampo via Pix, é muito importante. Não se esqueçam que amanhã tem entrevista com o Carlos Zema e tá sensacional. E aguardem os nossos próximos vídeos, amiguinhos. Beleza? Falou!